Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. O desenho abaixo representa o sistema composto por cordas e polias ideais de mesmo diâmetro. O sistema sustenta um bloco com peso de intensidade P e uma barra rígida AB de material homogêneo e comprimento L. A barra AB tem peso desprezível e está fixada a uma parede por meio de uma articulação em A. Em um ponto X da barra é aplicada uma força de intensidade F, e na sua extremidade B está presa uma corda do sistema polia-cordas. Desprezando as forças de atrito, o valor da distância AX para que a força F mantenha a barra AB em equilíbrio na posição horizontal é... Pois bem, então, pessoal, primeiramente, o ângulo entre a força F e a barra deverá ser de 90 graus, né? O valor mínimo. Enquanto a força de tensão na corda, que aqui eu chamarei de apenas T, também será perpendicular. E bem, a força de tensão T produzirá um torque de sentido anti-horário, enquanto a força F um torque no sentido anti-horário, ou um momento da força. E bem, pela questão do equilíbrio estático, o torque da força F tem que ser igual ao torque gerado pela força de tração T, né? Os dois aqui falando-se em módulos, certo? E bem, sabe-se que torque é igual, neste caso, a força aplicada vezes o braço de alavanca, que é a distância dessa força ao eixo de rotação, que no caso o eixo é o ponto A. Então aqui denominaremos uma distância x, que é a distância AX, né? E para T, a própria distância L, certo? Bem, o que precisamos fazer é achar o valor de T em função de P, né? Então eu vou só desenhar essa primeira polia e o restante a gente consegue matar fazendo por analogia, né? Resolver por analogia, certo? Pois bem, temos ali então uma polia, onde tem uma corda presa nela, e essa polia é segurada por uma corda que faz a volta, certo? Pois bem, nessa corda aqui é aplicada uma força P em seu extremo. Logo, essa polia irá receber uma força P. Mas como está em equilíbrio, significa que essas duas cordas conseguem aplicar forças, né? Quer dizer, esses dois lados da mesma corda conseguem aplicar forças que acabam se equilibrando, né? Ou seja, mantendo a força resultante nula. Como é que é a mesma corda, essas duas forças, né, essas duas tensões terão de ser iguais. E as duas juntas terá de dar P. Então, cada uma terá um valor P sobre 2, certo? Isso nesse primeiro parzinho de cordas aqui, né? Aqui teremos forças P sobre 2, o módulo P sobre 2, certo? Bem, na próxima polia, fazendo a mesma polia, vemos que a força sobre essa segunda polia é o P sobre 2, que é a continuação de uma dessas aqui, né? Agora eu estou pegando esse segundo sistema. E bem, pela mesma lógica, aqui teremos forças P sobre 4 e aqui P sobre 4. E bem, na terceira polia, teremos então força vertical para baixo P sobre 4 e duas forças verticais e para cima tendo que ser P sobre 8, né? Então de uma polia para outra a força está sendo dividida por 2, né? E aqui finalmente, né, como aqui é P sobre 8 e a mesma tensão transmitida na corda que está agora ligada à barra, esse valor T é nada mais que o próprio P sobre 8, né? Ou a gente poderia usar a relação também através de tensão e força aplicada em polias móveis, que T seria igual a P sobre 2 na N. N sendo o quê? O número de polias móveis, que no caso são 3, porque essa daqui está fixa no teto,
seria P sobre 8, né? Mas só trazendo aqui a lógica por trás. Pois bem, achado então o valor de t, basta agora nós abrirmos essa expressão, né? Em cada lado colocamos Fd, ou seja, a força aplicada, F vezes x, né? Torque produzido pela força F, tendo que ser igual a P sobre 8, a força T, vezes L, que é a distância que ele está do braço de alavanca, do eixo A. Como queremos achar x, peguemos F e passamos para o outro lado dividindo. Teremos então que o valor de x é igual a P vezes L, divididos por 8 vezes F, tá? Que corresponde com a letra A, PL sobre 8F. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!